Pronto, então vamos começar. Bem, então eu já fiz os devidos cumprimentos iniciais aos gestores, né? E também gostaria de parabenizar por essa ação. Eu acho que ela é extremamente importante e relevante para os estudantes de ensino médio. Dizer também que, para mim, para além das questões que coloquei inicial de prazer de estar fazendo essa fala, né? Na minha terra, na minha cidade, mesmo que de forma remota, é um prazer porque também é falar com adolescentes e desde que eu vim para a gestão institucional, assumi o cargo de pró-reitor, eu tenho estado mais distante, né, dos estudantes por conta do fazer diário da gestão mesmo. E que é o que eu realmente gosto de fazer na vida, é ser professor, é falar sobre física e ensinar física. Então, esse momento da minha vida eu estou assumindo esse outro desafio, mas espero aí futuramente voltar a fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é interagir com os estudantes e dar aula. Então, eu gostaria de, por tudo isso, dizer da importância desse momento e começar dizendo assim, de onde se eu for para o próximo slide, vai ter um resumo do meu currículo Lattes. O currículo Lattes, os professores todos sabem, mas talvez os estudantes, alguns não viram falar. Inclusive, ele foi muito falado ultimamente, porque a plataforma Lattes saiu do ar por mais ou menos, sei lá, quase um mês, e foi um desespero geral no CNPq, porque é onde está guardado o arcabouço, né, de todo pesquisador brasileiro. Então, todo pesquisador, professor, acadêmico tem um currículo que a gente chama de currículo Lattes. Lattes é o nome de um pesquisador brasileiro, que foi o pesquisador brasileiro que chegou mais próximo de ganhar um prêmio Nobel de física, né? Ele era físico. O nome dele, na verdade, é o mesmo nome do meu sobrinho, que estuda nessa escola. O nome dele é César Lattes. E aí, se vocês pesquisarem lá pelo meu nome, no currículo Lattes, vocês vão encontrar essa descrição. Vocês vão encontrar que eu sou graduado em Física pelo Instituto de Física da USP, em 2005. Fiz mestrado em Tecnologia Nuclear no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 2008, depois doutorado no mesmo instituto, pela USP. Depois eu passei, durante o doutorado, um período na Alemanha para fazer uma parte do doutorado no instituto, que é o Instituto para Crescimento de Cristais, lá em Berlim. Então tem esse nome aí meio esquisito porque está escrito em alemão. E aí, em seguida, eu dei início ao pós-doutorado, depois do doutorado, também lá na USP, mas foi o mesmo tempo que eu fui convocado no concurso do Instituto Federal da Bahia. Então, à época, vocês vão ver aí ao longo dos próximos slides que eu fiz uma opção de não permanecer em São Paulo, de voltar ao Nordeste, no caso, voltar para a Bahia, para assumir, então, o posto de professor com dedicação exclusiva do Instituto Federal da Bahia. E aí, ao longo do meu desenvolvimento pessoal e profissional dentro da instituição, eu via assumir hoje, como vocês sabem, o cargo de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Embora a minha área de atuação na instituição seja enquanto físico, né? Eu sou professor de física, atuando desde o ensino médio integrado, que são ensinos técnicos integrados ao médio, até a graduação ou pós-graduação. Então, eu tenho experiência na área de física da matéria condensada, com ênfase no crescimento de cristais, que parece uma coisa estranha, mas é exatamente isso. Cristais que vocês ouvem falar, que parecem pedras, né? É uma área de conhecimento em física e que a gente produz esses cristais. Então, aí eu queria desenvolver na minha fala como que eu, né, a partir de onde, a partir de que trajetória eu construí esse currículo, né, que me habilita, inclusive, para estar falando aqui hoje com vocês. Eu sou filho de agricultor.
Os meus pais, me criei no sítio Jaboticaba, talvez alguns de vocês já tenham visto falar ou conhecem o sítio Jaboticaba, e a minha família tem um pequeno sítio lá, e a minha vida inteira de infância foi a vida de um filho de um agricultor. Então, é daí que eu parto. Então, por isso que a primeira escola que eu estudei foi no sítio de Jaboticaba, né, no município de Arara, que à época chamava Grupo Escolar Joaquim Ferreira de Mendonça. Essa escola, ela era uma escola multisseriada, ou seja, você não tinha uma única série estudando junto. Eu quando iniciei, eu me lembro que eu estava no pré, e aí tinha alunos do primeiro ano, e aí depois tinha aluno do segundo e terceiro junto, era multisseriada. E foi a minha primeira referência de escola na minha vida. E para mim é interessante dizer uma coisa: vocês, enquanto adolescentes, precisam descobrir em si quais são os grandes motivadores para vocês, né? O que faz vocês correrem atrás das coisas, correr atrás dos objetivos de vocês e dos sonhos. Nessa época, para mim, eu não me envergonho de falar que o meu principal motivador para a vida escolar e para a vida acadêmica é que eu não gostava do trabalho na roça. Eu não gostava do labor associado à roça. Não gostava. Meus pais eram agricultores, são agricultores, eu fui agricultor, portanto, mas era uma atividade que, embora da maior nobreza, porque é aquela que coloca comida em nossas mesas, eu não tinha grande afinidade com aquele fazer. E aí isso virou, à época, um grande motivador para eu me dedicar à escola. Cursei até a quarta série nessa escola, depois estudei um único ano nessa escola, a qual eu faço essa fala hoje, Escola Estadual Monsenhor José Paulino, a quinta série. Isso era por volta de 1994, 95. Então, foi uma experiência muito breve nessa escola, mas uma experiência muito marcante. Eu fui aluno, por exemplo, do professor Naldo, que provavelmente a maioria de vocês devem conhecer. Fui fui colega da professora Coca. Ela é conhecida como Coca em Arara, mas ela é prima minha também. O nome dela é Socorro, né? Fui colega de algumas pessoas, inclusive, que já foram gestores municipais da gestão municipal da educação de Arara. Não me vem à memória todos, mas eu lembro de todas essas pessoas. E foi nessa época que eu fiz, inclusive, duas grandes amizades que eu guardo para sempre, que é o padre Carlos, que talvez alguns de vocês tenham visto falar. Ele é oriundo da mesma quinta série que eu, a quinta série A desse colégio, e também uma colega minha que se chama Piedade. Ela é professora de espanhol em São Paulo. Então, dos meus colegas de quinta série, eu guardo essas duas pessoas como amizade para a vida inteira. São pessoas que acompanham a minha carreira também e eu acompanho a vida deles. E aqui eu demarco também uma questão muito importante na minha vida e que eu acho que é muito importante nas trajetórias. Aquelas pessoas que você tem contato, que você abraça como companheiros de amizade e que fazem a troca, né? Quer dizer, compartilham uma vida com você e, de alguma forma, contribui para que você chegue nos lugares que você chega. Em seguida, então, eu fui para São Paulo, minha família imigrou para São Paulo, e eu fui junto, né? E aí eu fui estudar a sexta série na Escola Estadual Guiomar Rocha Rinaldi, no bairro do Butantã, em São Paulo. Esse bairro é onde fica a Universidade de São Paulo, a USP, onde eu vim estudar depois. Mas essa escola é uma escola estadual também, é uma escola da periferia de São Paulo, e uma escola com todos os problemas de uma escola estadual de periferia. Então, eu acho que esse período da sexta série até o ensino médio talvez tenha sido
um dos períodos mais desafiadores da minha vida. Por quê? Porque eu era um adolescente chegando em São Paulo, com um sotaque de um paraibano, falando, tentando me inserir em uma escola paulista. Então, vocês devem ter assistido, alguns de vocês talvez devem ter assistido o Big Brother, e vocês viram o que aconteceu com a que veio a ser depois vencedora do programa, né? A primeira coisa que aconteceu com Juliette no Big Brother é que ela não foi aceitada por um motivo simples e fatídico: xenofobia. Ela não era aceita porque a forma dela falar, a forma dela se expressar, a forma paraibana, que é a nossa forma de existir no mundo, não foi aceito naquele espaço. Eu passei por isso a partir da sexta série, mas não no Big Brother, não tentando ganhar R$ 1 milhão de reais, mas tentando sobreviver dentro de uma escola estadual de periferia. Então, foi uma época que me marcou muito, de forma positiva, mas também de forma bastante negativa. É nesses momentos que as pessoas evadem das escolas, é nesse momento que as pessoas não suportam o que o ambiente escolar, a forma como ele pode incidir de forma agressiva nas nossas vidas e acabam desistindo. Então, mas foi nessa escola também que eu fui resgatado para a minha missão de vida, que seria vir trabalhar como professor na área de ciências exatas. Porque nessa escola eu conheci uma professora que era muito rígida, a professora Hilda Abril, e essa professora, ela daquela bem tradicionais, fazia chamada de tabuada, enfim, chamava para ir à lousa, esse tipo de coisa. E eu, com muito tímido, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então talvez hoje em dia essa questão com as redes sociais, ser tímido já não é uma coisa que existe tanto, mas eu era uma pessoa muito tímida e ainda considero que sou uma pessoa muito tímida, apesar de ser uma pessoa pública e sempre ter que fazer falas públicas. Eu tinha vergonha de ir à lousa, ou tinha vergonha de que ela me chamasse e eu não soubesse fazer o que ela pedia. Então, a partir dessa vergonha que eu tinha, né, eu comecei a estudar muito matemática e eu acabei me apaixonando por matemática. Eu acabei enxergando a beleza que há na matemática. E no final do ano, à época também muito tímido, fui falar com ela sobre o meu desejo de ser matemático no futuro, porque à época eu achava que eu ia ser matemático. E aí eu achei que ela ia, enfim, brigar comigo, falar nada a ver, você não serve para isso. Enfim, aquelas coisas que a gente espera escutar de um professor rígido, né? Mas eu fui surpreendido com um incrível acolhimento da parte dela. Na aula seguinte, ela me trouxe uma coleção de livros que ia da quinta série até o segundo grau, e ela me deu a missão de voltar para o livro de matemática da quinta série e estudar esse livro desde da primeira página e seguir a sequência, quinta série, sexta série, que era onde eu estava, sétima, e assim seguir. E aí, se eu tivesse qualquer dúvida, eu devia procurá-la para tirar a dúvida. E assim eu fiz, meio como uma missão de vida cega, assim, eu não olhava para o lado, a única coisa que eu fazia era me dedicar à escola, às outras disciplinas, que eu já quero dizer aqui para vocês que é normal que vocês não gostem de algumas disciplinas. Eu odiava biologia, eu não me identificava com biologia, eu não gostava de algumas disciplinas, mas eu adorava matemática, eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia, então a gente vai equilibrando ali para fazer o todo dar certo. Então, essa professora, Hilda Abril, ela foi a pessoa que eu considero que foi uma das mais importantes na minha história de vida. Ela foi a que me resgatou de um lugar de muita opressão, de eu praticamente não poder falar dentro da escola, para um lugar de que eu comecei a ser considerado o aluno mais inteligente de matemática da escola. Então, quando essa professora fazia prova em dupla, por exemplo, era uma disputa enorme no recreio para quem iria fazer a prova comigo,
porque eles sabiam que se fizesse a prova comigo, eles iriam tirar 10. Então, isso aconteceu comigo, e eu acho que, assim como a história lá da roça, que eu não gostava da roça, e aí eu gostava de me dedicar à escola, a história nessa escola também é um limão que eu tive que transformar numa limonada. Quer dizer, eu tinha vergonha de falar, porque, enfim, o meu sotaque era repreendido, eu sofria preconceito, mas eu me dediquei aos estudos e por isso eu comecei a ser reconhecido. Mas, enfim, essa foi a minha história na escola estadual e uma escola pública da periferia de São Paulo. A partir do incentivo dessa professora, eu decidi, então, que eu entraria na universidade, e aí eu via, naquela época, gente, não existia internet, não existia Google, não existia nada disso. Toda a informação que me chegava era por meio de jornais e por meio de televisão. Isso eu estou falando nos anos entre 95 e 2000. Então, a internet não havia para as pessoas assim como existe hoje. E aí eu via nos jornais que a Universidade de São Paulo, a USP, essa famosa Universidade de São Paulo, ela era pública e era de graça. Então, como eu não tinha uma situação de econômica favorável, né? A gente, como eu falei antes, meus pais foram para São Paulo para serem trabalhadores não qualificados, portanto, eu não podia cursar uma universidade privada. E ainda bem que eu não podia, porque eu tive a oportunidade de lutar por um espaço de formação de ensino superior público e de excelência. Porque, às vezes, quando a gente tem alguma certa condição, né, a gente, vou pagar ali o curso. Só que eu queria afirmar e fazer uma apologia desde já de que as universidades públicas e institutos federais no Brasil, elas são os espaços de maior excelência para a formação de nível superior e pós-graduação. Então, a partir dessa história de não poder nem sequer sonhar e pagar uma universidade, eu entrei na Universidade de São Paulo. Para isso, assim, a escola estadual era pública, então eu tinha algumas deficiências de formação. Eu fiz um ano de pré-vestibular, que foi suficiente para eu entrar na Universidade de São Paulo. Eu acho que eu vou um pouco mais rápido para que a gente consiga chegar ao final e vocês possam se colocar também. Então, em 2002, eu adentro a Universidade de São Paulo. É a universidade mais importante desse país, muitas vezes considerada a universidade mais importante da América Latina, e entro para fazer o curso de Física e para ser professor de Física. Meu objetivo sempre foi ser professor. Então, eu cursei o curso de licenciatura em Física. O curso foi de 2002 a 2015. E aí, a Universidade de São Paulo, para mim, representou uma outra fase muito diferente da escola que eu estava. Porque foi a fase que eu comecei a me empoderar. Porque eu pensei assim, poxa, se eu passei por tudo isso, eu consegui entrar na USP, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso sonhar mais coisas e eu posso realizar. E aí a USP me abriu de fato muitas portas, né? É uma excelente formação. Eu desde o segundo ano de graduação eu me integrei à iniciação científica da universidade, que é um programa que tem por objetivo despertar a vocação para a vida acadêmica. Então não é à toa que hoje eu sou acadêmico, né? Eu vim para uma instituição pública, porque desde o segundo ano de faculdade eu ingressei pela iniciação científica. O curso de Física, como vocês sabem, em geral dizem que é um curso difícil, é um curso massacrante, tem tudo isso, gente. Mas, assim, a gente nessa vida, a gente não precisa ser genial em nada, mas a gente precisa compreender as nossas limitações e, dependendo dessas limitações que a gente reconhece em si, se dedicar mais ou menos aos nossos objetivos e sonhos para chegar onde a gente quer. Então, foi assim, foi pensando dessa forma que eu consegui terminar o curso de Física no tempo, que deveria, em 4 anos, né? Nunca tive nenhuma reprovação, nenhum troncamento, enfim. Mas eu era um aluno muito dedicado. E hoje eu me arrependo de tanta dedicação, porque a Universidade de São Paulo é um espaço incrível assim para você praticar esportes,
para você ir a festas, para você ter uma atividade política dentro da universidade. Enfim, é um mundo, é uma cidade universitária, a Universidade de São Paulo no campus capital. Então, como eu era muito dedicado, porque eu não queria reprovar, eu queria cursar o curso no tempo, eu acabei deixando de aproveitar também parte da universidade. Eu deixei de aproveitar as melhores festas na graduação, deixei de nadar, por exemplo, tem uma piscina olímpica lá, eu deixei de fazer várias coisas. Então, quando vocês estiverem nesse período, vocês precisam equilibrar o tempo de forma que vocês sejam dedicados, que vocês consigam terminar o curso com muita responsabilidade e muito senso de que isso é a formação base para a vida inteira de vocês, mas ao mesmo tempo que vocês possam transformar esse período num período leve e agradável para a vida de vocês. Bem, em seguida da graduação, eu ingressei imediatamente no mestrado, que foi na Universidade de São Paulo também, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Esse mestrado foi 2006, 2008. O mestrado se faz geralmente em 2 anos. E aí foi nesse período que eu crescia cristais, que eu trabalhava com física experimental e trabalhava num projeto de crescer cristais para a fabricação de lasers. Bem, aí a partir do mestrado, assim, eu tive a oportunidade de viver um período de formação que foi a partir de 2002 até 2012, que era um período que o Brasil estava crescendo muito, que o Brasil estava numa situação política e econômica muito diferente da de hoje, e eu tive muita oportunidade de ter financiamento para a bolsa de pesquisa, financiamento. Eu tinha financiamento para fazer iniciação científica, era um valor bem pequeno, iniciação científica, mas eu tinha um financiamento, uma bolsa do CNPq, e aí, na época que eu entrei no mestrado, eu consegui uma bolsa da FAPESP, que é a principal agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo. Então, era uma bolsa muito almejada, porque além de ser uma bolsa mais rígida com a pesquisa, exigia mais de uma entrega de pesquisa, mas ela também pagava melhor do que o CNPq. O CNPq é uma agência nacional, ela financia bolsas de pesquisa no Brasil inteiro, e o CNPq ela é, enfim, federal, ela é para o Brasil inteiro. Já a FAPESP que eu tinha era só para o estado de São Paulo, mas ela tinha essa vantagem que ela pagava um pouco melhor. Em seguida, eu ingresso no doutorado em 2008, no mesmo instituto. Meu doutorado foi de 2008 até 2012, e foi na época do doutorado que eu fui trabalhar com diagramas de fases. Não convém aqui ficar delimitando muito o que eu trabalhei nessa época, porque essas coisas lá de pesquisa em física. E aí eu tive a oportunidade, em 2011, passar 1 ano na Alemanha, fazendo a pesquisa de doutorado, que era no Leibniz Institute for Crystal Growth. Esse primeiro nome, Leibniz, se vocês nunca viram, talvez quem for para a área de exatas na graduação vai escutar. O Leibniz foi um pesquisador alemão que descobriu o cálculo integral e diferencial, juntamente com Isaac Newton, que vocês já devem ter ouvido falar por conta das aulas de física. Mas o Leibniz, ele não trabalhava junto com o Newton. O Newton era inglês, o Leibniz era alemão. Tinha uma separação geográfica enorme. A Alemanha, quer dizer, a Inglaterra é uma ilha, tá certo? E a Alemanha fica no continente europeu. Não existia o WhatsApp naquela época, imagina aí. Então, eles não se comunicavam. Então, o que acontece? O Newton inventou o cálculo integral e diferencial, e o Leibniz também inventou de forma separada. E aí, depois, nas comunicações via cartas, né, porque naquela época era cartas, estava dado o cálculo integral e diferencial. Então, essa experiência na Alemanha, para mim, também foi uma experiência muito, muito marcante. Primeiro porque é um país muito curioso, né?
foi o país palco da Segunda Guerra. É um país que é tido como pessoas muito rígidas, pessoas mais frias que os brasileiros. Mas, assim, eu tive a sorte de ser acolhido por um orientador alemão que foi uma pessoa importantíssima na minha formação. Ele foi sempre muito delicado, assim, no sentido de, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, eu não falava alemão, eu me comunicava em inglês. Então, o meu orientador, o meu inglês não era perfeito, era o inglês de um menino, de um rapaz latino-americano. Então, ele nunca me corrigia, ele nunca dizia, você está falando essa palavra errado. Ele, ao contrário do que do preconceito que sofri por conta da minha fala paraibana na escola pública, esse meu orientador alemão, ele nunca chamou atenção pelo fato de eu não falar um inglês perfeito. E aí eu fiquei esse ano sob a orientação do professor Detlef Klim, nesse instituto. Quando eu terminei, ele escreveu uma carta ao CNPq, que é uma obrigatoriedade quando a gente fica fora, prestar contas. E aí ele enviou essa carta para o CNPq avaliando, e é uma das cartas que eu guardo assim com maior satisfação da minha carreira pelo reconhecimento do trabalho que eu fiz lá. E foi um dos momentos que eu acho que o meu trabalho foi mais reconhecido na minha vida, foi durante esse período na Alemanha. E aí, por conta da minha estadia na Alemanha, eu tive a oportunidade de viajar muito à Europa, enfim, quando voltei fui para congresso nos Estados Unidos. Então, é sabido que a vida acadêmica, a vida de quem quer ser professor, de quem quer desenvolver mestrados, doutorado, é uma vida muito sacrificante. Dizem, é verdade em parte, mas pelo menos a gente pode, quando não tinha pandemia e tinha financiamento, a gente podia viajar bastante. Porque a gente desenvolve pesquisa, a gente desenvolve trabalhos importantes e a gente vai viajar, enfim, pelo mundo para fazer essas apresentações. Então, aqui vocês estão me vendo em alguns lugares diferentes. Aqui, nessa foto, eu estou na Romênia. A Romênia foi o meu primeiro congresso internacional, o primeiro congresso que eu apresentei em inglês. Para mim foi um desafio enorme, porque eu também não falava inglês extremamente fluente na época. Mas a gente tem que se lançar nesses desafios para melhorar. E aí eu fui para a Romênia nessa época, um país do leste europeu, um país curiosíssimo. Aqui é em Berlim, e isso aqui é onde passava o muro de Berlim. Em algum momento de história vocês vão estudar que a cidade de Berlim, pós-Segunda Guerra, ela ficou dividida em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E essa divisão era feita por um muro, então era o lado capitalista e o lado comunista, que era dividido na mesma cidade. E essa foto aqui é de onde passava esse muro. Vocês estão vendo aqui que esse muro caiu em 89. Então, desde 89, essa balela que às vezes aparece na mídia de comunismo não existe mais, gente. O comunismo, a queda do comunismo, foi aqui em 89, tá? Desde lá, a gente vive no sistema capitalista, que tem suas vantagens e seus defeitos, como todos os sistemas políticos e econômicos que possam existir. Mas até 89, a gente tinha um mundo dividido entre esses dois mundos, né? Existia a Guerra Fria e o mundo dividido entre o leste, entre aspas, comunista, e o oeste, capitalista, aí, capitaneado pelos Estados Unidos. E aqui nessa foto eu estou, se você reconhece atrás, eu estou em Paris com um colega do doutorado. Então, assim, se a vida cabe no Lattes, eu não sei, mas pelo menos, se a gente fizer uma boa pesquisa, a gente pode viajar, apresentar os trabalhos aí em muitos lugares do mundo. Aí, quando foi no final de 2012, início de 2013, eu volto para o Brasil, defendo a minha tese de doutorado e, como tinha acabado a minha bolsa de doutorado, eu consegui emprego em universidades particulares. Eu era professor dessa universidade chamada Unicid, Universidade de Cidade de São Paulo. Eu também estava sendo contratado para trabalhar na Unip, que talvez alguns de vocês tenham visto falar, ela é mais famosa, assim. E também eu tinha ganhado uma bolsa de pós-doutorado do CNPq.
tudo ao mesmo tempo. Isso era o início de 2013. Só que, ao mesmo tempo, eu recebi uma ligação do Instituto Federal da Bahia, e sendo convocado, porque eu tinha feito o concurso em 2000 e... no final de 2012, no início de 2012. Então, no final de 2012, eu tinha sido convocado para assumir o concurso de professor do Instituto Federal da Bahia, né? E eu meio que entrei em crise, eu não sabia o que fazer, que decisão tomar. Eu estava muito bem em São Paulo, porque eu tinha emprego em 2 universidades, tinha uma bolsa de pós-doutorado, tinha família em São Paulo, minha família se divide entre metade na Paraíba, metade em São Paulo, e eu não sabia o que fazer. Mas eu sempre pensei para a minha carreira que eu queria ser funcionário público. Eu sempre quis ser professor de uma universidade ou do Instituto Federal. Então, mesmo sendo para trabalhar num lugar longe da minha família, então vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil, eu estava aqui em São Paulo com metade da minha família, aqui a Paraíba tem a outra metade da minha família, eu ia morar aqui no sul da Bahia, numa cidade chamada Eunápolis, uma cidade que eu nunca tinha visto falar antes, e que eu tinha que tomar decisão para ir ou não morar nessa cidade. Eu acabei decidindo por ir para o Instituto Federal da Bahia, morei algum tempo nessa cidade, depois, do lado de Porto Seguro, tem uma cidade chamada Porto Seguro, que é onde o Brasil foi... Os portugueses chegaram primeiro, né, em Porto Seguro. Os portugueses chegaram na Bahia primeiro, e em Porto Seguro. Bahia é a nossa... Salvador, que é o lugar onde eu moro hoje, é a nossa primeira capital. Tem uma música do Gilberto Gil que ele vai falar isso, né? Capital primeira é a Bahia. Então, eu tomei a decisão de ir para a Bahia por esse propósito, né, de ser funcionário público, de estar numa instituição pública de ensino superior e de ensino médio também. E desde 2012, 2013 até 2019, eu atuei dentro da instituição, fazendo diversas coisas. Fui professor de graduação, né, na engenharia civil, no ensino médio integrado, fundei um grupo de pesquisa que é o GPFIS, fui representante dos professores do campus no Conselho de Campus, que é um conselho em que a gente é eleito pelos pares, então eu tive a honra dos meus colegas professores me elegerem, e fui representante da área de Ciências Exatas e da Terra, né, porque sou físico, junto ao Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica, também eleito pelos meus colegas da instituição, e fui candidato, esse eu não ganhei, tá? A gente nunca ganha todas na vida. Eu fui candidato a diretor-geral do IFBA Campus Eunápolis, que era o IFBA que eu atuava. Eu não ganhei, mas a minha campanha foi belíssima, porque a gente tinha um objetivo de, mais do que ganhar a eleição, tinha um objetivo de formar a comunidade acadêmica a partir de uma proposta de gestão para o Instituto, que as pessoas não deveriam votar em mim porque eu era simpático, ou porque eu pedia voto, ou porque eu prometia coisa. A gente pedia que as pessoas analisassem os projetos e votassem no nosso projeto, se aquele fosse o projeto que mais agradasse. E acabou que essa não é uma forma muito brasileira de fazer uma campanha, né? Eu acabei perdendo, mas, assim, é um dos momentos mais marcantes da minha carreira dentro da instituição, porque eu tive o apoio de colegas valorosíssimos, tive depoimentos de pessoas da Bahia inteira, do Instituto, que apoiaram o projeto que eu liderava, que era um projeto que não era meu, mas era um projeto meu com uma série de professores do campus, e também tive o prazer de ter o apoio assim, de muitos estudantes. Aqui tem algumas fotos, foi uma época muito saudosa para a minha vida. Em seguida, eu apoiei no campus a atual reitora do IFBA. Ela também era candidata à reitoria, e no campus Eunápolis eu apoiei a candidatura dela. Ela foi eleita, e eu, pela minha experiência de pesquisa, pela minha trajetória, que, como eu expus desde o começo, ligada à pesquisa, ligado à vida acadêmica, eu fui convidado para assumir o cargo que estou hoje, que é
de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação aqui do Instituto Federal da Bahia. Então, é um cargo que eu desempenho desde o início desse ano, 2020. Quando eu cheguei, 2021, no caso, quando eu cheguei em 2021, eu atuei na mesma pró-reitoria como diretor executivo da pró-reitoria e também chefe do departamento de inovação. E agora estou aí junto à pró-reitoria com uma equipe de 3 departamentos para cuidar da pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto. O Instituto Federal da Bahia é um instituto enorme, esse aqui é o mapa da Bahia, então a gente tem 33 unidades, 21 campos em funcionamento e 2 em construção. Então eu trago aqui para vocês, já entrando nessa pauta que o professor André achou que fosse importante, e eu também acho que de trazer um pouco sobre a instituição IF, né? Instituto Federal. É uma instituição que tem no Brasil inteiro, em todos os estados. Então, como tem Instituto Federal da Bahia, tem Instituto Federal da Paraíba, tem Instituto Federal do Ceará, tem Instituto Federal de Pernambuco, tem Instituto Federal de São Paulo, enfim, em todos os estados. Então, em especial aqui, por exemplo, no campus Eunápolis, que vocês estão vendo que todas essas bolinhas aqui são campos do IFBA na Bahia. Então, a gente, Eunápolis, aqui está no 5. Está no número 5. A gente tem, por exemplo, no curso superior, a gente tem engenharia civil, tem matemática, análise e desenvolvimento de sistemas. E aí a gente tem outros cursos técnicos e subsequentes que são para formação técnica de ensino médio ou subsequente. Subsequente é quando você já tem um ensino médio, mas você quer voltar à instituição para se especializar apenas em ensino técnico. Tá? Aí aqui no campus Salvador, que é o campus maior da Bahia, a gente tem bem mais cursos, vocês podem ver aqui. Tá bem pequeno, mas espero que dê para ver. Então, superior tem administração, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, licenciatura em matemática, licenciatura em física, licenciatura em geografia, matemática EAD, enfim, temos ainda 5 cursos de mestrado e 1 curso de doutorado. A lei de criação do Instituto Federal vai dizer que a nossa prioridade de atuação são ciências exatas, porque quem criou o Instituto Federal foi uma lei de 2008 sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa lei ela vai trazer que a prioridade de formação do Instituto é na área de engenharias e áreas de ciências exatas, porque entende-se que o Brasil tem um déficit nessa área, e também na área de formação de professor, além do ensino médio integrado, como eu falei antes. Então, esse é o campus, são os cursos do campus Salvador, que é o maior campus da instituição, né? Mas, se vocês entrarem nesse site aqui, que tem o endereço, vocês podem escolher qualquer um dos 21 campi do IFBA e ver quais são os campi que estão, quais são os cursos que existem para esses campi. Eu trouxe esses 2, porque é o campus da minha atuação e o maior campus do Instituto Federal da Bahia. Como eu falei, aqui na Paraíba também tem o Instituto Federal, o IFPB. Então, em Campina Grande, por exemplo, você tem o curso de Física, tem o curso de Matemática, tem o curso de Telemática, tem o curso de Construção e Edificações e o curso de Engenharia da Computação. Isso para falar apenas de cursos de graduação, tá? Já em João Pessoa, eu trago aqui alguns cursos. João Pessoa é gigantesco também, é semelhante a Salvador, é o maior campus aí na Paraíba. E tem muitos cursos, eu trouxe só aqui como exemplo, administração, matutino e noturno, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica. Então, se vocês entrarem na área do Instituto Federal da Paraíba e escolherem cursos, vocês também vão poder escolher a cidade e ver quais cursos que tem na cidade. O IFPB tem campus em Areias, aí pertinho de vocês.
O Campos de Areias ainda está em... obrigado, professor. Podem acessar aqui o site. O Campus Areias ainda é um campus que está em implementação, não tem uma quantidade tão grande de cursos, mas existe, está em desenvolvimento. Tem na Cidade de Esperança, tem em Campina Grande, tem em Patos, enfim, tem uma rede, né? Assim como na Bahia são diversos campi, na Paraíba são diversos campi. Então, é uma opção que vocês podem pensar quando vocês forem Picuí, enfim, são muitas cidades da Paraíba. Quando vocês forem pensar nessa questão de para onde vão depois do ensino médio. É necessário que vocês pensem isso. É necessário que vocês pensem isso voltado para uma instituição pública. A instituição pública ela é feita para a gente, exatamente para a gente que muitas vezes não tem condições financeiras de pagar um curso particular. Então, são instituições feitas para nós, assim como a escola que vocês estudam, a escola estadual. Então, é importante vocês aproveitarem esses espaços de formação pública, gratuita, e vocês também, junto com o corpo escolar, fazer com que esse espaço seja um espaço de excelência. Quem faz a escola é o corpo de técnico, o corpo de professores e gestores e o corpo estudantil. Então, é muito importante vocês perceberem que vocês são a escola. Então, os resultados da escola dependem também de vocês, dos projetos de vida de vocês e de como vocês dedicam o tempo para esses projetos de vida a partir da vida escolar. Então, eu já estou rumando para o final, para que vocês possam falar, né? Eu já falei demais, eu acho. O professor poderia me cortar e dizer para eu parar. Mas eu estou finalizando trazendo duas frases que eu estava pensando aqui. Eu queria trazer também uma frase de Descartes, mas acabei não achando a dele que eu queria. O Descartes é aquele que fala assim, penso, logo existo. Mas ele é mais famoso ainda por ter escrito um livro que chama O Discurso sobre o Método. É esse aqui. Tá vendo? Esse homem, ele é provavelmente, junto com o Newton e com outros pensadores aí do passado, essas coisas do passado, né? Que a juventude tem também uma mania de chamar a gente de cringe, né? Que eles estão à frente, mas assim, conhecimento não ocupa lugar. Então, o Descartes, ele junto com o Newton, ele tem um pensamento assim. Eu trouxe essa frase de Newton porque coaduna um pouco com o que o Descartes fala. Ele fala assim, se eu fiz descobertas valiosas, o Newton fala, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Por que eu estou trazendo isso? Porque em algum momento anterior da minha fala, eu falei que eu nunca fui um aluno genial. Mas eu me propus a descobrir quais eram as minhas limitações e me dedicar o mais que eu pudesse, né, para conseguir aquilo que eu queria. Conseguir, enfim, quero entrar na universidade, consegui entrar na universidade. Quero depois entrar num concurso, numa instituição pública. Mas, gente, eu estou trazendo aqui minha história de vida porque essa foi a minha história de vida. A história de vida e os sonhos de vocês podem ser qualquer um. Então, o importante é vocês colocar um foco, colocar um propósito e colocar uma determinação de vida no sentido de vocês concretizarem esses sonhos, né? Porque sonhar é incrível, é bom, mas a gente, no dia a dia, na vivência, na labuta diária, a gente tem que implementar os elementos necessários para que a gente realize esses sonhos. Então, o Newton e o Descartes, ele tem esse pensamento que não adianta você ser genial, né? Se você não é genial, mas você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa esforçada, você faz a lição, e você faz além do que o seu professor pede, muitas vezes, você pode chegar onde você quiser, né? Eu acho que esse é um ensinamento que eu trago para a minha vida. Assim, eu vejo que a maioria das coisas que eu consegui não é porque eu sou genial ou porque eu sou uma mente brilhante, mas porque eu me propus a me dedicar às coisas que eu me propus a fazer.
Então, esse é um ensinamento, uma questão que eu trago da minha história que eu queria transpor para vocês. E eu também trouxe a estrofe, que é epígrafe da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, que é o começo de um poema que é gigante, é um poema de Álvaro de Campos, que Álvaro de Campos, na verdade, a professora de literatura vai dizer para vocês que ele não é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um heterônimo para o poeta português Fernando Pessoa, já esquecendo do nome do poeta, que ele fala assim, é uma estrofe muito bonita que eu carrego na minha tese de doutorado e de mestrado, a epígrafe. A epígrafe é aquele frasezinha que você coloca no início. Então, diz assim, não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, é isso, pessoal. É importante sonhar e importante se dedicar a vida a esse sonho para que vocês consigam realizar e ser quem vocês quiserem. E garanto para vocês, e eu acho que a minha história de vida pode dar esse testemunho, não é porque a escola que vocês estão não é a melhor do IDEB, a particular melhor de todas, que vocês não têm todas as capacidades e todas as credenciais para realizar todos os sonhos que vocês queiram. Então, eu me sinto muito feliz, mais uma vez, de estar aqui fazendo essa fala para uma escola que marcou a minha vida e a minha existência, e espero que, a partir dessa fala, vocês também possam despertar aí para a vida e para os sonhos de vocês. Eu queria, no último slide, colocar alguns agradecimentos e dizer que, para a vida de vocês, hoje em dia, eu sei que é muito normal a gente assim, ler Twitter, né, coisa de 140 caracteres, esse tipo de coisa. Pessoal, eu tenho, por exemplo, amigos em São Paulo de executivos de altas empresas. Eles falam assim, o que elimina qualquer pessoa, qualquer candidato, numa primeira abordagem de emprego, na maioria das vezes, mais de 50% é o português. A forma como a pessoa escreve, a forma como a pessoa interpreta. Então, vocês estão vendo que eu sou um professor de física e eu não fui dizer aqui sobre a minha aventura em outras áreas, mas eu queria deixar para vocês que vocês precisam ler literatura. Não basta o Twitter. O Twitter é ótimo. Mas para vocês aprenderem a escrever bem, para vocês fazerem uma ótima redação, que ainda continua sendo um parâmetro para ingresso em uma universidade, um instituto, uma ótima redação continua sendo um parâmetro, vocês precisam ler livros de verdade, sabe? E Twitter também é para nossa diversão do final do dia. Mas vocês precisam tirar, sei lá, 1 hora do dia de vocês, desligar o WhatsApp, desligar o celular e ler. Ler um livro, livro de literatura. Né? O professor aí de literatura e língua portuguesa pode fazer essas indicações. Então, é uma coisa que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Adquirir vocabulário, melhorar a forma como eu me expresso, foi lendo. Eu sei que na época, né, que eu lia mais do que leio hoje eu leio muito processo administrativo para o trabalho. Então, era uma época que não existia o WhatsApp, existia menos atrativos para a distração da mente. Então, hoje, se a gente quer, né, colocar essa habilidade, que é uma habilidade que o mercado considera importante, a universidade ainda considera importante, a gente tem que desligar um pouco esses equipamentos e ler. Eu queria colocar esse elemento final. E, por fim, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que foram fundantes para que eu trilhasse essa trajetória aí na minha vida. Bem, em primeiro lugar, é a minha mãe, a senhora Severina Ribeiro dos Santos, o meu pai, senhor Antônio Ribeiro dos Santos, esses dois agricultores que me criaram, formaram toda a ética e toda a forma como eu vejo o mundo são a partir dessas bases. Também minhas avós, Rosa Josefa de Lima, que é também moradora dessa cidade,
e Maria Horácio são o meu seio familiar, é o que traz em mim as minhas bases mais fortes e sólidas para que eu pudesse trilhar esse caminho na minha vida. Eu também agradeço a todos os professores que contribuíram para a minha formação, em especial aquela professora que eu falei no início, no meio aí da minha fala, que é a professora Hilda Abril, de matemática, mas também as professoras da minha primeira experiência na escola, no colégio ainda municipal, a professora Terezinha e a professora Madalena, que foram as professoras que me formaram da primeira à quarta série. Então, eu acho que foi um período muito importante na minha vida acadêmica escolar. E depois eu tenho a minha orientadora de mestrado e doutorado, que é a professora Isilda, e o professor Detlef Klink, que foi o alemão que me recebeu lá na Alemanha e me ajudou aí nessa aventura fora do país. Então é isso, pessoal. Eu peço perdão se me estendi para além do que devia, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos o que queria e coloco-me à disposição, então, para perguntas, comentários de qualquer ordem que vocês quiserem fazer. Obrigado. Que história, né, Ivanildo? Muito prazerosa de ouvir, né? Encantado aqui. Né? Acho que não sou eu, né? Todos que estamos aqui ouvindo a sua história, estamos encantados. Deixa eu trazer só um detalhezinho aqui para você. A gente foi ali rapidamente pesquisar, né? O nosso arquivo está aqui, ó. Não sei se está para vocês observarem aqui, ó. Inclusive, a cara de César. Eu pensei que era até César. Vocês viram que eu nem envelheci tanto, né? Aqui é a ficha de Ivanildo, prova concreta de que ele é nosso aluno, viu? Foi nosso aluno, saiu aqui da nossa escola, então, enquanto estava falando, eu digo, vou ali, inclusive, a pessoa que fez a sua matrícula, Ivanildo, estava aqui, saiu agora há pouco, viu? Eu trabalho aqui na escola, isso eu me lembro, sim, de quando o Ivanildo veio aqui para a escola. Então, disse outra vez. É um momento que me emociona muito. Eu gostaria, inclusive, professor, se puder, me mandar uma foto dessa ficha. Eu sou de guardar essas coisas, né? Eu tenho o jornal de quando saiu o resultado do vestibular na Universidade de São Paulo, naquela época saía no jornal, na Folha de São Paulo. Eu guardo a folha de jornal que saiu a primeira vez, então eu gosto de guardar isso aqui. Se puder mandar uma foto, eu ficaria muito grato. Vou enviar, sim, para você. Aí André disse, rapaz, ele é a cara de César, parece muito com César, viu? Nós temos... quando eu cheguei à Bahia, todo mundo me perguntava se eu era japonês, porque a gente tem os olhos assim meio puxados, mas isso é os nossos índios paraibanos, né? Na verdade, nós somos descendentes de indígenas, né? Tem essa mistura brasileira, índio, europeu e negro no nosso sangue, que é essa mistura brasileira. Eu acho que uma das grandes vantagens, inclusive, de ser paraibano, né? Que eu, antes de sair da Paraíba, eu nunca pensava sobre isso, né? A gente é o quê? A gente é brasileiro, né? Na Paraíba a gente pensa assim. Quando eu cheguei em São Paulo foi muito difícil, porque em São Paulo as pessoas pensam assim: ah, não, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de... Eu falo, nossa, que estranho, eu sou brasileiro. Será que eu sou o único brasileiro aqui? E aí depois também, né, eu fui... meu pai é um profundo conhecedor da história da região. Então, ele sabe bem da nossa formação enquanto descendentes de índios, de europeus e de negros também. Muito Estava na sua fala, eu acho que é algo muito importante, essa ideia de pertencimento, né? De não negar as origens, de levar para onde for o pertencimento, essa ideia, como você falou, de ser paraibano, né? Eu sou paraibano, eu sou descendente de paraibano, eu sou ararense, né? E isso nos deixa muito felizes, porque são vários e vários os casos contrários, de pessoas que saem da cidade e esquecem, ou renegam a origem, né? A gente vê você cresceu na vida, venceu na vida, mas a sua fala, a ideia de pertencimento à Arara, pertencimento ao ensino público é muito importante. Sim, né? Exatamente. Você não nega em nenhum momento, é filho de agricultor, professor, né? E isso serve também de inspiração e orgulho para nós, enquanto professores, né? Porque a gente sabe que, sim, tem pessoas que vão valorizar. Você, professor,
mas você não esquece, seus agradecimentos está lá, o nome dos seus professores que marcaram a sua vida. E tenho certeza que todos nós temos professores que marcaram as nossas vidas. Isso é muito importante, né? Eu vou abrir aqui para o André, para os alunos que quiserem fazer alguma pergunta, né, que fiquem à vontade. Então vamos lá, Ivanildo, aos questionamentos, né? Vamos abrir espaço para os alunos e também para os professores. Aí, se vocês quiserem abrir o áudio, gente, ou coloca no chat, ou levantar aí a mão, viu? Que aí eu permito que vocês possam Eu falar. vou tirar aqui a apresentação, aí fica também mais livre. Inclusive, assim, essa coisa é impessoal, né? Desses ambientes que agora são os possíveis. Mas quem quiser também abrir, né, a câmera, e fiquem à vontade. Isso é uma dificuldade muito grande de abrir a câmera, viu, Ivanildo? Mas eu estou dando aqui um pequeno incentivo. Final. Mas vamos lá, né? Começar com os alunos, porque eles já estão colocando aí. Vamos lá, Rita, abra a câmera, viu? Para vocês falarem, se mostrarem também. Então, temos uma pergunta de Rafaela Silva. Alguma vez durante a sua jornada acadêmica, houve um desânimo ou questionamentos pelo curso escolhido? Ó, um questionamento, sim. Um desânimo, não. É que, assim, é como eu falei um pouco ao longo aí da minha fala. A gente tem que ter um propósito, né? O que eu quero para a minha vida? Às vezes é muito cedo no ensino médio você saber, né? Eu quis ser muitas coisas. Não é que eu sempre quis ser físico. Eu nem sempre quis ser professor no instituto. Então, o nosso sonho, eles podem ir se modificando, não tem nenhum problema. Eu me lembro que aí, quando eu ainda morava em Arara, o primeiro desejo que eu tive era de ser padre. Então, a minha família sabia, Ivanildo vai ser padre. Mas aquele sonho, para mim, não fazia mais sentido, depois de um tempo. Por que não fazia mais sentido? Porque eu fui conhecendo outras coisas, eu fui estudar um pouco de história, aí vi também, enfim, várias questões aí de como... Eu sou de formação católica, aliás, cito, né, o Padre Carlos foi da minha quinta série. Não sei se vocês conhecem, alguém conhece o Padre Carlos, que é um amigo queridíssimo. Mas, assim, a religião passou a não ser uma questão com a importância de me fazer querer continuar na carreira do sacerdócio. Depois eu quis ser economista, porque eu achava muito bonito. Assim, até hoje eu gosto muito de economia. Eu gosto dessa coisa de investimento, de pensar como é que eu devo gerir o meu dinheiro. Eu quis ser economista uma época. Depois eu quis ser professor de matemática, porque a professora Hilda, que ela mudou a minha vida, ela era professora de matemática. Então, a minha tendência primeira era ser professor de matemática. Só que quando eu fui fazer cursinho para entrar na universidade, o pessoal falava assim, física, você não fica desempregado, porque não existe professor de física no Brasil. E aí eu fui meio que seduzido para isso, porque eu queria me formar e ter emprego, porque a gente quer emprego, quer renda, quer estar com uma ocupação, não é isso? E aí também como por conta dessa tutoria com a professora Hilda, que ela me acompanhou desde a sexta série até o último ano do ensino médio, ela me acompanhava semanalmente. Eu levava as dúvidas de matemática e ela me acompanhava. E eu era muito bom em matemática. Eu ouso dizer hoje que eu era um excelente aluno de matemática. E eu era tão bom que eu achava, naquele desconhecimento de jovem adolescente, que eu já sabia tudo de matemática e que se eu entrasse na faculdade para matemática ia ser meio que mais do mesmo. Então eu pensei assim, eu vou fazer uma coisa que tem a ver com matemática, que é física, mas que eu não sei tanto, que eu vou aprender coisas novas. Aí por isso que eu mudei para física. Associado ao fato de que o pessoal falava que tinha mais emprego. Aí quando eu entrei na USP para fazer física, eu era muito bom em cálculo, por conta desse histórico com a professora Hilda. Então, tipo, na primeira prova de cálculo integral e diferencial, que é aquela matéria que praticamente todo mundo tira 1, 2, 3, né? Os professores de exatos aí devem se identificar. Eu tirei 10 na primeira prova de cálculo. E nem eu entendia porque eu tinha tirado 10.
Mas eu tinha tirado 10 porque a professora Hilda tinha feito esse excelente trabalho aí ao longo de toda a da sexta série ao ensino médio. Então, nos primeiros anos de faculdade, no primeiro semestre em especial, como eu era muito bom em cálculo, eu ficava ainda com um certo desejo de mudar para o curso de matemática. Mas depois eu também me apaixonei pela física. Hoje eu acho que não faz o menor sentido, assim. Eu acho que eu me achei na física, me apaixonei assim pelas fundações da física, como o Isaac Newton, que eu citei aí no meu slide, e outros, porque a física, pessoal, ela acaba sendo uma das ciências que mais mudou a história da humanidade, né? Primeiro com Isaac Newton lá, que cria a mecânica. Depois com a termodinâmica, a Revolução Industrial. Depois a física moderna, a gente cria a bomba atômica, termina a Segunda Guerra Mundial. Depois, com a física, a gente inventa a internet para os físicos se comunicarem, os físicos nucleares, e a gente inventa a internet, que é isso que a gente usa hoje para tudo. Então, é uma ciência apaixonante, eu sou muito feliz de ser físico. Deixa eu só fazer uma brecha aqui que o pessoal gosta de saber da gente, né? Eu também, eu tinha o sonho, era um projeto de vida lá faz tempo, né? Quando eu era pequenininho, de ser padre também, por conta de admiração, né? Eu tinha, como eu ia muito, que minha mãe colocava para ir, servia, quando eu era pequeno, eu também tinha, né, esse projeto de vida de ser padre. Mas aí, acabei mudando, sou professor de Química e também fui para Matemática, né? As duas disciplinas que eu me identificava, era Química e Matemática. Aí, saí da Matemática e vim para a Química. Aí também faz parte aí do meu projeto, né? Então, só para a gente manter aqui, o fluxo aqui, depois eu deixo o Valério que está com a mão levantada, só um pouquinho, viu, Valério, que eu já deixo. Deixa eu interagir aqui com a Rafaela, foi Jeane, né? Jeane perguntou o seguinte, você tem algum objetivo que ainda não realizou? Essa é uma pergunta difícil para mim. É uma pergunta difícil de responder, sabe? Porque eu acho que os objetivos movem a gente, né? Mas eu tenho, assim, são objetivos que talvez não dependam tanto de mim. Por exemplo, eu já tentei uma redistribuição para trabalhar no Instituto Federal da Paraíba. Então, não sei, talvez seja um objetivo futuramente voltar ao meu estado, né? Voltar a morar na Paraíba. Embora eu gosto, não sei se talvez alguns de vocês conheçam a Bahia. A Bahia é um estado fantástico, é onde o Brasil começou, é onde a gente tem melhor representado essa miscigenação brasileira, né? Do homem índio, do homem preto, do homem europeu. É um estado com uma cultura fantástica. Eu fui muito, ao contrário de São Paulo, eu fui muito bem acolhido na Bahia. Gosto muito de estar aqui, mas é isso, né? Minha família está metade em São Paulo, metade na Paraíba, e eu estou aqui no meio, na Bahia, estado que me acolhe muito bem, mas talvez esse seja um dos objetivos. Mas não é um objetivo mais acadêmico, sabe? Do ponto de vista acadêmico, para falar a verdade, eu hoje, depois desse desafio na pró-reitoria e na gestão, eu estou ávido para voltar a dar aula, presencial, de preferência. Então, eu gosto muito da sala de aula, é uma coisa que me satisfaz muito. Falar sobre física, enfim, interagir com alunos, formar pessoas, é uma coisa que me interessa. Então, é isso. Eu não tenho. Quando eu fui para Eunápolis, né, quando eu passei no concurso, porque até entrar no instituto, eu vivia de bolsas. Então, era projetos, projetos e bolsas. Então, é aquela adrenalina, né? Porque se ou você tem a bolsa, você não tem mais salário, não tem como sobreviver. Quando eu fui para Eunápolis, que eu fui contratado, funcionário público, a gente tem o nosso salário, que não a gente é razoavelmente bem remunerado. Então, eu entrei meio em crise na época. Falava, nossa, eu não tenho que lutar por uma bolsa, eu tenho que fazer o meu trabalho como professor e isso é suficiente. Isso me deu um pouco de crise na época, sabe? Mas aí eu fui me embrenhando nos desafios da instituição. Como vocês viram, entrei na vida política da instituição,
me candidatei à direção geral, depois vim contribuir na gestão central, fundei grupo de pesquisa, enfim, fui representante no Conselho de Campus do campus. Eu acho assim, gente, na vida a gente não pode ficar parado. Apareceu, cada sim que você diz para alguma coisa que aparece, vai abrir uma porta que você não tem ideia de para onde vai te levar. Então, você tem que dizer esses sims em geral, né? Mesmo que seja coisa que, a princípio, você não tem muita afinidade, e se dedicar a esse sim para ver onde vai dar. Então, assim, apareceu o projeto, apareceu a proposta, vamos ver lá o que se identifica. E aí eu fui fazendo as coisas dentro da instituição e eu sou extremamente feliz sendo servidor do Instituto Federal da Bahia. Ótimo. Professor Valério, pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos e a todas, né? Saudar o nosso convidado, nosso conterrâneo, não? Nosso ex-aluno do Monsenhor Ivanildo, né? Então, de dar alegria, né, de poder ter a sua participação aqui, né, para mobilizar nossos alunos. Eu sou um defensor assíduo da escola pública, né? E quando a gente vê casos de sucesso, como o seu, né, que terminou almejando, né, e conseguindo seus objetivos, a gente fica muito feliz. Ao passo que a gente termina estimulando nossos alunos, né? Então, esse modelo de escola integral que a gente tem, ele permite a gente poder fazer esse intercâmbio, né, de conhecimento. Lembrando que também isso também só está sendo potencializado pela pandemia, né? Se tem alguma coisa que a gente pode dizer que teve de positivo nessa pandemia foi essa diminuição da distância, né? O Giddens já dizia isso lá na sociologia, né? Que o tempo e espaço ele rompe com a tecnologia. E a gente está fazendo isso. Então, no meu sentido, eu também tem o meu tio, Cícero Félix, não sei se você lembra, Cicinho, ele é professor também da Universidade do Oeste da Bahia, né, no campus Santa Maria, né, que é outro também que a gente está aí também programando uma palestra dele por aqui. Então, quando a gente vê pessoas, né, humildes, como você bem falou, né, com seus pais, agricultores, filhos de agricultores, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, somos, né, filhos ou netos de agricultores, esse percurso se torna mais complicado, né? A gente vai ter outras barreiras que outros indivíduos no país não terão. E é importante falar disso, né, que a gente fala tanto nessa coisa, nessa equidade, né, de oportunidades, e a escola pública de qualidade, cotas, essas coisas todas que a gente discute, quanto a presencial é mais forte. Então, nós aqui da ponta, esse caminho fica mais difícil, né? Ele vai ficando mais denso, então várias pessoas se perdem no caminho. Né? E usar até um pouco agora o final da sua fala, né, para a gente, o que é que falta para você, né? Então, o indivíduo é movido por isso tudo, né? Então, são palestras como essa, são iniciativas como essa que tornam o nosso trabalho mais gratificante como professor. Me orgulho muito dos meus alunos, me orgulho de ser seu conterrâneo, né? Isso faz bem para a gente, limpa o ego da gente, chega na aqui é nosso, viu? Terminado aqui, qualquer roda de conversa, eu digo, a gente tem um pró-reitor lá de Arara, lá na Bahia, Ivanildo. O orgulho da gente fica melhor, né? Principalmente nesse momento, nesse setembro amarelo também, que a gente precisa desanuviar um pouco a cabeça das nossas crianças, né? Que eles são adolescentes. Mas era para isso. Eu pedi a palavra aqui para te agradecer mesmo nesse momento, né? Torcer que você alcance cada vez mais isso aí que lhe motiva. Se for vir para Paraíba, que venha. Se for ficar na Bahia, que fique. Que seja feliz. Também, no mais, em nome dos professores aqui, eu queria dar um abraço, né? Não pode dar mais o coraçãozinho lá da China que nos mostrou, né? Então é isso, gente. Brilhante aula, brilhante palestra, brilhante projeto de vida executado, né? Que a gente tem uma disciplina aqui, projeto de vida, da qual você está sendo convidado. Então, querendo pode, se dedicando pode, né? Tudo que você sonha é possível. Se não for possível, continua sendo sonho. Né? É utopia.
Então, vamos tornar esse sonho realidade. Parabéns, Vanildo, parabéns à escola, parabéns à gestão, os alunos e os professores. Um abraço. Obrigado, professor Valério, pelas palavras, e gostaria de enfatizar, como o senhor falou, de que realmente os indivíduos desse país, né, para chegar aos lugares, galgar os seus espaços, eles não saem do mesmo patamar socioeconômico, cultural, né? E isso eu procurei durante a minha fala, aquela história do copo, um copo com metade de água, ele pode ser visto como metade cheio, metade vazio, né? Então eu procurei dar ênfase na parte boa, em tudo que a minha trajetória me propiciou. É claro que isso, né, tem custos, né, porque eu não vim de uma situação socioeconômico-cultural favorável. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, por exemplo, era muito comum que todos os meus colegas falavam inglês fluente, porque tinham tido aula na cultura inglesa desde pequenininho, enfim. Então, a gente parte de lugares diferentes, né? Então, a gente ter consciência disso é muito importante para a gente, né? Ter consciência de que a gente parte de lugares distintos. Por quê? Porque é a partir desse reconhecimento que a gente pode, né, buscar quais as armas a gente pode se apegar para poder também chegar no mesmo nível, né, na mesma situação daquilo que já vem de uma situação de maior privilégio, de maior situação socioeconômica, cultural diferente. Essa parte eu coloco cultural também porque, por exemplo, essa coisa, ler, pode ser uma coisa que eu via meu pai ler desde pequeno, então eu acho que é legal ler, né? Na minha casa, na roça, não tinha nenhum livro. O primeiro livro que apareceu foi a Bíblia. Então, tipo, não é natural para a minha formação, livros. Então, isso vem com a vida escolar, enfim, com o desenvolver. Então, eu tenho que, muitas vezes, quando eu não venho de uma situação social, econômica e cultural de privilégio, eu tenho que também, às vezes, me forçar a determinados gostos. Por exemplo, ninguém nasce achando ler maravilhoso, que eu quero ler para sempre, nossa, é ótimo ler. Mas se você começar a ler, se você começa a pegar um bom livro, né, começa a ler, você começa a adquirir o gosto pela coisa, né? Matemática também, para a minha vida, foi sempre assim. Aliás, com o professor Naldo aí na quinta série, eu quase reprovei a quinta série, porque eu quase não passava em matemática, fui para a recuperação. Mas matemática, a partir da sexta série, passou a ser a minha grande paixão. Então, a gente é capaz de desenvolver o nosso gosto e, a partir da dedicação, começar a gostar de coisas que a gente nem acha que gostava. Então, essa é uma coisa também. A nossa cabeça, a nossa forma de enxergar o mundo, ela pode se moldar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. A gente não é que nem a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Não é assim. A gente é capaz de se transformar a partir do nosso próprio desejo e a partir da nossa dedicação. Ok, Vanildo. Isso aí, André. Tem uma pergunta aqui de Isaías, né? Isaías, ele pergunta sobre o que mais lhe inspirou a nunca desistir dos seus objetivos, né? Mas antes de você responder, gostaria de mencionar que a participação de nossos alunos, nossa aluna Rafaela, que inclusive é sobrinha de Carlos, né? Do padre Carlos, que foi seu companheiro, seu colega de quinta série. A professora Célia, também, nossa professora de português, destaca aqui que o seu sucesso também vai estar atrelado à sua humildade, que você é uma pessoa muito humilde, isso também colabora muito para o seu sucesso, né? Então, para responder nosso aluno, o que Isaías ele pergunta o que inspirou a nunca desistir de seus objetivos. Teve essas fases, né, professor Wellington? Eu preciso demarcar uma coisa aqui. Quando eu pensava, meu sistema de pensamento, quando eu estava lá na escola, né, no grupo escolar Joaquim Ferreira de Mendonça, que eu nunca vou esquecer o nome, meu pensamento era assim, eu estava na primeira série.
eu já nutria alguma admiração por aqueles alunos que estavam na segunda série, porque eu achava que eles já detinham um conhecimento maior que o meu. E aí, quando eu estava na segunda série, eu me lembro isso perfeitamente. Eu já nutria alguma admiração por aqueles alunos que estavam na quarta série, por exemplo. Porque na minha cabeça eles tinham mais conhecimentos do que eu. Aí depois, por exemplo, que eu estava na quinta série, quem morava no sítio lá não falava assim, o pessoal estuda em Arara, falava estuda na rua. Era a nossa forma de se referir à cidade. Então, por exemplo, quando eu estava na quarta série, eu admirava os estudantes, os alunos que estudavam na rua, no caso em Arara, porque eu achava que eles, imagina, estudavam em Arara, têm muito mais conhecimento do que eu. Então, assim, isso sempre me nutriu, sabe? Eu sempre quis, sempre admirei as pessoas, então eu tinha uma profunda admiração pelos meus professores, porque eu achava que eram pessoas que detinham mais conhecimento, né? E aqui eu gostaria, inclusive, de falar de uma coisa importante, porque eu estou falando de conhecimento escolar, de conhecimento formal, estou falando de conhecimento científico, estou falando sobre a acumulação da experiência do ser humano na Terra a partir da sistematização do conhecimento, né? Então, vocês têm que se sentir privilegiados por estarem acessando, a partir da escola, tudo que a cabeça do homem foi possível de construir em termos de conhecimento, desde a época lá das cavernas até hoje. Então, a escola tem esse papel de mostrar a vocês o que a nossa experiência aqui na face da Terra, enquanto hominídeo, né, Homo sapiens, desde os mais remotos até nós, Homo sapiens, o que nós acumulamos enquanto conhecimento. Então, eu acho que uma das coisas que sempre me moveu foi essa admiração pelo conhecimento. Então, nesse sentido, eu gostava de estudar, lia muito literatura, sempre gostei de história, eu sempre falo que se eu tivesse que fazer outro curso, eu não faria física, eu faria história ou sociologia, que eu acho muito, enfim, acho que eu admiro as pessoas dessas áreas, mas não tenho mais forças para fazer outra graduação, vai ser assim mesmo. Então, era isso que não me fazia desistir. Além também, pessoal, tenho que dizer, eu venho, como falei, de uma situação de vida de filho de agricultores, que é uma situação socialmente bastante desfavorável. Então, eu sempre achei que o acesso à universidade, o acesso ao espaço que eu ocupo hoje, significaria uma forma de transformar socialmente a minha vida. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Eu queria ter acesso a coisas que um menino da roça, do sítio, filho de agricultor, não tem acesso. E aí, para mim, como eu falei, eu não gostava da roça, então eu me apegava aos estudos. Então, a gente pega o limão, faz uma limonada. Então, às vezes tenho um aluno que fala assim, professor, eu não tenho dinheiro. E os meus alunos sempre acham que, né, os professores são ricos, a gente tem muito dinheiro no instituto. E aí eu falo assim, pessoa, mas por que você queria nascer rico? Se você nasce rico numa família que tem assim, milhões, qual vai ser o seu desafio para a sua vida? Você vai fazer o que da sua vida? Você vai acordar todos os dias, não vai ter o que fazer. Porque você vai ter suprido de todos os bens materiais que você já tem. É claro que a gente não estou fazendo com isso a apologia a você não ter condições. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente não nasce com essas condições. Eu, por exemplo, não nasci. Então, a gente tem que pegar essa condição que é desfavorável e transformar isso numa aventura de vida. E essa aventura eventualmente dá certo, como é o meu caso. Eu considero que deu certo. E assim, vira uma coisa muito, muito bonita. Eu tenho muito orgulho mesmo da forma como eu trilhei esses caminhos a partir de uma situação desfavorável. Então, o fato de a gente não ter determinadas condições sociais, econômicas e culturais não deve ser impedimento. Eu queria enfatizar essa parte. Exato, professor. Isso. A sua fala vai de encontro
como é um pensamento, né, nosso, né, costumo dizer aqui que a gente, nos bastidores da escola, a gente conversa muito aqui, o trio gestor, e partimos do mesmo lugar, né? Por exemplo, aqui André é filho de agricultor, eu filho de agricultor, de doméstica. Então a gente não tem que ir traçando os objetivos. E você falando, e na minha mente vinha aquela ideia de pensar no outro, o que está à frente como inspiração, né? Acho que é comum no nosso município, nos dias de hoje, passar ônibus para as universidades. E quando eu ainda estava lá no ensino fundamental, no início do ensino médio, quando passava os ônibus que ia para Campina, eu dizia, um dia eu vou naquele ônibus ali, um dia eu vou cursar uma universidade, uma faculdade. E a gente vê que são coisas que são possíveis, né? Aqui, a maioria dos nossos professores, que são aqui de Arara, todos são oriundos de escola pública, de universidade pública, e a gente vem mostrando em todas as rodas de conversa para os nossos alunos que o fato deles estarem estudando em escola pública não faz com que eles fiquem inferiores a nenhum, né? A gente sabe da capacidade de todos. E na sua fala é muito interessante essa parte, essa evidência, evidenciando essa questão da escola pública. E um detalhe, né? Eu não sei se alguns prestaram atenção, mas algo muito importante que é a questão dos IFs, né? Puxando a sardinha um pouco para o IF agora. Sim, por porque favor. A ideia que se tem aqui na nossa escola, no nosso município, eu vou para uma universidade. Mas poucos atentam que a palavra universidade pode ser substituída e ir para o Instituto Federal. E a gente está localizado geograficamente nas questões educacionais, somos privilegiados. Tem IF em Areia, tem IF em Esperança, tem IF em Guarabira, né? Tem outras universidades, mas que a gente não fique apenas reféns das universidades. Possamos abrir os olhos, abrir a mente também para o IF, que o IF vai dar uma possibilidade de uma graduação, de uma pós-graduação, de um ensino médio técnico também. Então, é algo muito importante. O IF em si é algo fantástico. Eu sou fã do IF, visitei alguns já. A estrutura em si é muito grandiosa, é algo que ninguém tinha nem ideia, né? Acostumado assim com escola pública, e aquilo é público, né? Não é particular, o IF é público. A gente vê a capacidade que o IF tem, o quanto ele pode oferecer, que é algo fantástico. É verdade, professor, agradeço por essa apologia, eu referendo muitíssimo a sua fala, né? A gente é uma rede que está em todos os estados brasileiros. Alguns estados aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem dois IFs, o IFBA, que é o que eu trabalho, e o IF baiano. No caso da Paraíba, é somente um, porque é um estado menor, mas tem estados como Minas Gerais, por exemplo, tem 3 unidades, 4 do Instituto Federal, e é sempre com esse projeto, um projeto que visa uma educação pública, de qualidade, desde o ensino médio técnico até a pós-graduação. Como eu falei na minha fala, que a gente tem curso de doutorado, tem 5 cursos de mestrados e tem, enfim, todas as graduações lá em cada um dos campi. Então, é sim uma possibilidade real e uma oportunidade real o Instituto Federal da Paraíba ou da Bahia ou qualquer um, agora com essas possibilidades de SISU, né? Você pode optar em qualquer estado e é uma rede enorme, né? Por exemplo, o nosso curso de engenharia civil lá em Eunápolis, que é um curso que eu vi nascer, fui professor desde a primeira turma, ele hoje é dos cursos mais bem avaliados, assim, concorre com cursos já muito experientes no mercado. A ADS também, que é Análise e Desenvolvimento de Sistema, a gente ganhou o prêmio de melhores cursos do Brasil. Então, a Rede F é uma rede de referência. A gente tem essa coisa que o professor Wellington colocou, que a gente é menos famoso, né, que as universidades, né? Todo mundo pensa na universidade. Mas é uma instituição de ensino superior tal qual a universidade, só que atendendo também esse público de ensino médio integrado. E essa coisa que o senhor relatou de ver o ônibus passando com estudantes indo para Campina Grande, eu me lembro também perfeitamente, eu sentia esse mesmo tipo de desejo e vontade, e também
essa admiração, né? Pensava, nossa, esse pessoal que vai nesse ônibus, todo mundo tem um maior conhecimento. Só que eu não tive a oportunidade de estudar no meu estado na graduação, né? Eu já entrei na graduação em São Paulo. Sei que Campina Grande é referência. Há uma semana atrás eu estava, enquanto pró-reitor, aqui no Senai Sematec, aqui de Salvador, fazendo a inauguração do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um órgão do governo federal que lida com patentes. Sabe quando você inventa uma coisa nova, uma patente, uma marca, alguma coisa? Então, você pode proteger isso nesse instituto, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É um órgão federal também. E aí estava se inaugurando um escritório do INPI aqui em Salvador, e eu estive lá semana passada, e a apresentação do presidente do INPI, o gestor máximo do INPI, desse órgão, colocou Campina Grande e a Paraíba como um estado referência na área de inovação, empreendedorismo e inovação tecnológica. E, de fato, a Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, enfim, a região aí, principalmente de Campina Grande, é uma referência para o Brasil inteiro. Na verdade, inclusive, Campina Grande tem o primeiro escritório do INPI do Nordeste. A Paraíba, por exemplo, muitas vezes produzia mais patentes, em alguns momentos produziu mais patentes do que a USP e a Unicamp, por exemplo. Então, o estado da Paraíba ele está muito bem servido em sua rede de ensino superior, principalmente da área de exatas, com muita qualidade. Então, vocês têm aí pertinho de vocês. Eu não fui me formar em São Paulo, como vocês perceberam, porque eu queria a melhor universidade. Eu não fui porque uma questão de imigração, né? Mas vocês têm a oportunidade de, pertinho de casa, ter uma formação de tão excelência quanto a partir do Instituto Federal ou das universidades locais. Professor Pablo, levanta a mão, pode falar, professor. Então, Ivanildo, né, mostrou aqui, né, a sua forma, né, de como ele tem conseguido, né, trilhar, né, vindo de escola pública, ou seja, já é um papo reto, né, para todos os alunos aqui, para vocês perceberem, alunos, que a escola que a gente está, né, pode ofertar tudo isso para vocês, né. Ivanildo, né, hoje é uma pessoa, assim, de sucesso, né, a gente pode dizer isso, né, doutorado, acho que já chegou ao nível máximo, né, dos seus estudos, e isso só motiva mais ainda cada um de vocês. Vocês viram, né, filho de agricultor, ou seja, não é nada impossível, certo, para vocês, para todos nós, inclusive, né, de almejar um futuro melhor, de conquistar algo melhor. E vocês tomem Ivanildo como também... Eu acredito que todos os professores da escola são oriundos de escola pública, né? E é importante a gente enfatizar isso, o quanto é importante a nossa instituição, né? A instituição pública. Não fiquem deslumbrados com coisas particulares, não. Eu vou ser bem direto com vocês. Aquilo ali é só uma máscara. A gente tem muita coisa boa, né, a ofertar. E vocês aproveitem. Hoje vocês têm tantos meios, né, de estudar, de conseguir o que vocês têm como projeto de vida. E Ivanildo é uma prova viva. É um prazer, assim, ter conhecido a sua história. E eu fiquei surpreso, né, por você ser de Arara e ter ido para um lugar tão distante e, ao mesmo tempo, ricamente culturalmente, né? Mas, assim, é só de enfatizar o quanto foi brilhante a sua palestra, a sua vida. Isso foi muito motivador. Espero que os alunos, né, acordem e percebam o ouro que vocês têm na mão, que vocês têm na vida de vocês, certo? E é isso, eu queria só parabenizar, Ivanildo, e agradecer imensamente. Foi um prazer imenso conhecer você, virtualmente, tá certo? Muito obrigado a César, né, que é o seu sobrinho, ter proporcionado, né, ter feito essa ponte. Enfim, foi incrível tudo isso, tá? Obrigado, professor Pablo, pelas palavras. Ratifico também da importância da escola pública e de vocês trilharem os caminhos a partir desse lugar.
A universidade, o Instituto Federal, que são públicos, é feito para vocês, assim como a escola que vocês estão é feita para vocês. Então, a gente tem que se agarrar a esses espaços e, como falei antes também, fazer parte do que tem de bom nesses espaços, quer dizer, junto com o corpo de professores e gestores, vocês fazerem da escola de vocês a melhor escola, né? O melhor espaço de aprendizagem, o melhor espaço de respeito mútuo, o melhor espaço de busca pelo conhecimento. Os professores de vocês estão aí para isso, como a professora Hilda fez comigo, tenho certeza que os professores de vocês, se vocês chegarem interessados, quero mais saber de química, o professor André vai pegar um livro lá e vai dizer, estuda aqui e fale comigo, porque o professor está para isso, para acolher, para incentivar as capacidades que vocês têm. Muitas vezes vai ser química, por exemplo, vai ser português, enfim. Mas, veja, não existe advogado, não existe médico, não existe, enfim, nenhuma profissão que dispense a figura do professor. Então, vocês têm, nesse momento de formação, essa oportunidade de professores bem formados, professores oriundos de boas universidades à disposição de vocês, né? Então, vocês precisam usar isso, usar essa estrutura a favor de vocês. Ótimo. Mais algum aluno, professor que queira falar? A gente já passou bastante do horário de Ivanildo, né, combinado, mas é isso mesmo, né? Foi uma excelente palestra, um excelente bate-papo, né, que, como eu falo nas demais, né, que marca a escola. Estamos mais uma vez aí marcando a vida de vocês, enquanto professores, enquanto alunos, né, isso? Então, tudo o que foi falado hoje, espero, como o Pablo falou, né, que se vai de motivação, que a gente pega aí como exemplo, inspiração, né, uma inspiração para que a gente possa seguir, que não é fácil, né, Ivanildo? Eu acredito que não foi fácil, não é fácil para ninguém, mas que a gente consegue. O que é fácil a gente não valoriza, não é mesmo, pessoal? Isso mesmo, a gente tem a coragem de seguir em frente, de também agarrar as oportunidades, que eu acredito que Ivanildo não deixou passar nenhuma, né? As oportunidades que apareceram, ele foi, né, pegando, agregando, né? Então, isso é muito importante, certo? Temos alguma pergunta aqui mais? Deixa eu ver. Só agradecimento do professor Fernando, os meninos colocando também. É certo? capaz que tenha aí alguns professores ou professoras que tenham sido colega meu e eu não sei. Eu não tô. Vou falar de mais velho, mas eu vou falar assim, os mais antigos da escola, viu? É Antônio Fernando, né? E Célia Maria, que foi gestora. São patrimônios culturais da escola, viu? A professora Célia, eu me lembro. Aí, Célia. Apareça, Célia, cadê você? Ela tá ainda? Deixa eu ver. Tá sim. Célia Maria, apareça, pra gente lhe ver. Apareceu. Apareceu ela. Pode deixar do áudio, professora. Ela tá falando, mas tá sem o áudio. Ativa o áudio, Célia. Já, o seu sucesso é a sua humildade, até na fala. Você está de parabéns. Obrigado, professora. Muito. É isso, pessoal. Eu fico muito feliz com esse momento, porque eu reafirmo, como eu falei no início, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma fala pública na minha cidade. Então, é com muita satisfação mesmo, que é o lugar que me forjou no mundo, né? Que me colocou para o mundo, e a partir dele que me deu as bases para que eu, enfim, seguisse, né? Mas dizer que, assim, a minha história, ela deve ser motivadora no sentido de que a gente precisa planejar, ter um sonho e conseguir. Não significa que você tem que ser professor, ou, sabe, é o que você quer ser. O que você quer ser? O que você pensa, né, para o seu futuro, para o seu destino? Quer ser empresário? Vai correr atrás de ser empresário. Quer ser médico? Vai lá, vai ser médico. Quer ser advogado? Eu advogo pela carreira de professor porque é a minha forma de existir no mundo. Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas aí cada um vai fazer a sua felicidade, a sua carreira, a sua história de vida a partir desse lugar, né, que almeja para si.
Ótimo, E né? todas elas, inclusive, né? Inclusive, você pode falar assim, ah, não, eu quero fazer um curso técnico, não quero fazer universidade, e você pode ser muito feliz também com isso, né? É, A gente pensa que, do ponto de vista teórico, a gente tem que incentivar para as pessoas que nunca tiveram acesso à universidade, aquelas camadas que a universidade sempre foi negada a elas, elas têm que desejar mais, né? Elas têm que desejar mais. Então, nesse sentido, a nossa apologia pela universidade, pelo Instituto Federal, para que vocês trilhem esse caminho. Mas não significa que outros caminhos não sejam possíveis e também felizes e de sucesso. Mas é uma questão realmente de acesso, porque a gente sabe que determinadas camadas sempre tiveram acesso. E a nós foi negado. Então, é nossa vez de querer também. verdade. E se fazer estar presente nesses espaços. O propósito é esse, com as nossas palestras, nossas rodas de conversa, mostrar, né, as possibilidades aí. Simplesmente tem alguns que só querem casar e tá tudo bem, né? Então, é o caminho que ele quer trilhar, né? É a busca da felicidade, a felicidade que ele quer, né, atingir. Então, tá tudo certo. Algum professor mais a gente quer fazer? Alguma intervenção? Alunos? Se não, a gente já vamos deixar Ivanildo almoçar, viu? Já tá tarde. Então, quero agradecer imensamente ao aceite, né, o nosso convite, agradecer também a César, né, que fez aí a interação, né, nos apresentou, Ivanildo. Então, quero agradecer a ele e os seus familiares que estavam aqui presentes, né, e os alunos e professores que permaneceram até agora prestigiando, né, essa excelente palestra que você, né, nos trouxe. Uma aula, né, uma aula sobre projeto de vida também, né, que veio a agregar bastante às nossas disciplinas, né, a nossa visão enquanto professor também, enquanto alunos, o que a gente vai pegando, né? Agregando coisas que um conta, outro conta, e a gente vai trazendo para a nossa história de vida também, que é bem parecida, né? Ficam algumas coisas bem parecidas que é a realidade de muitos, né? Então, a gente agradece bastante nesse seu compromisso também com a educação, certo? Então, muito obrigado. Algum professor quer falar? Abra a câmera ou o áudio aí para mim ver, viu? Show. Agradecer a Ivanildo, né, por ter aceitado o convite. Agradecer a César por ter feito essa ponte, né? César que, né, não é porque estou na frente do tio, da mãe dele que está aqui, César é um ótimo aluno, né? Já fui professor, tive o prazer de ser professor de César, ele é um ótimo aluno, né? Sempre dedicado, a gente percebe também que vem de berço, né? Tem inspirações na família, que isso é muito importante. Então, muito obrigado, Ivanildo, tenho certeza, né? Próximo mês, a escola está completando 60 anos, e você é parte fundamental dessa escola, porque você está levando o nome da nossa escola para longe, né? Você está mostrando com a sua fala, ficou evidenciado no seu currículo, né? Está lá no lápis de Ivanildo, ele é aluno oriundo da nossa escola, e isso é muito importante, porque evidencia o nosso compromisso com a educação, a nossa qualidade, né? Temos uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, professores altamente capacitados e alunos dedicados, né? E esses alunos que são os futuros Ivanildos, né? Esses alunos que vão estar lá nos IEFs, vão estar lá na USP, na Unicamp, então, são vocês, alunos. Então, como Ivanildo disse, agarrar a oportunidade, né? Só completando, ele falou lá de Descartes, né? E a fala que ele disse assemelha-se muito com a de Chaplin, né? A questão da persistência ser o caminho do êxito, né? Então, a gente cada vez mais persistir, nunca desistir, que com certeza iremos conseguir nossos objetivos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa o horário, né? A gente ultrapassou, mas a hora passou rápido, a conversa fluiu bastante, um papo muito, muito, muito gostoso, que foi-se embora que a gente nem viu o tempo passando de tão bom que foi a palestra. Então, muito obrigado, Vanildo, muito obrigado a todos que estão aqui ainda presentes, e tudo de bom. Só para dizer, gente, que a palestra está gravada e vai estar disponível lá no canal da escola, viu? Então, quem quiser acessar, eu posso até enviar também, Vanildo, para você por e-mail, certo? Se você quiser, vai estar lá disponível, ok? Certo. Provavelmente não verei, porque eu como eu disse, sou tímido. Aí eu não gosto de ver a posteriori, sabe? Ver vídeo, essas coisas. Para terminar, só dizer uma coisa que aconteceu, né? Na época que eu fui candidato a diretor-geral no campus, os debates, 2 debates públicos, auditório super cheio,
e diziam assim, o pessoal da campanha eleitoral vai transmitir pelo YouTube. Eu só falava assim, eu não quero saber dessa parte, porque na minha visão eu queria falar com a plateia, com o público, e aquilo, para mim, era meio estranha a ideia de ser transmitido. No final das contas, meus pais assistiram, enfim, minha família assistiu, e eu nunca vi esses debates, na verdade. Mas é para finalizar dizendo que também, por exemplo, tem alunos que é tímido, né? Acho que não supera. Eu também fui um aluno muito tímido, uma pessoa, até hoje me considero tímido. Então, isso não é motivo para que você não desenvolva essa habilidade de falar. Hoje eu sou professor, eu sou gestor, eu preciso frequentemente estar fazendo isso que eu faço com você, que eu fiz hoje aqui, que é desenvolver falas em público. Então, não é porque vocês têm algum obstáculo que vocês não podem superar a partir do desejo, né, de superar isso. Então, ainda me considero uma pessoa tímida, em geral, não revejo as coisas que aparecem aí sobre mim, mas é isso. Estamos aqui para isso. Eu queria agradecer mais uma vez o professor André pelo convite, eu agradecer ao Wellington pelo resgate aí do meu histórico e pelas palavras também, e enfatizar o quanto esse momento é importante para os estudantes. Vocês que devem ser os protagonistas, né, da escola e desses momentos, e parabenizar a escola por propiciar aos estudantes esse momento, porque eu nunca tive na minha história, na minha carreira escolar, alguma coisa que me incentivasse de forma tão flagrante assim, para que eu seguisse. Eu fui meio assim, tateando, né? Mas a maioria de nós não tivemos momentos como esse. Então, esse é um momento riquíssimo que vocês veem, né? Não só a minha fala, mas a de outros que vieram e que virão falar com vocês, para que vocês percebam, né, que é possível, a partir da educação, da dedicação e do nosso compromisso com as instituições e com o nosso projeto de vida, realizar as coisas. É isso. Boa tarde e espero que da próxima vez seja presencial. Boa tarde. Se Deus quiser, será presencial, né? Será um prazer. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, né, que participaram. Tudo de bom. E até a próxima. E será presencial, né? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, boa tarde. Tchau, obrigado a todos.